Agora, é dado o seguinte, é pedido para calcular o seno de 2π sobre 3. Aqui é interessante, primeiramente, a gente saber transformar este ângulo que está aqui, 2π sobre 3, vou escrever aqui, vamos escrever 2π sobre 3, o ângulo primeiramente, para a gente aprender um detalhe. Apesar de não ter a unidade escrita aqui, essa unidade deste ângulo, esse ângulo está sendo medido em radiano. E normalmente, no nosso uso cotidiano, medimos ângulos em graus. Então a gente vai aprender aqui uma forma bem rápida de transformar radiano em grau. Você pega o π no ângulo dado, que é 2π sobre 3, você pega o π e substitui esse π por 180 graus. Quando se tratar de radiano, o π vai valer 180 graus. E aí é só fazer as contas. 180 agora dá para a gente simplificar. Deixa eu mudar de cor para a gente dar uma simplificada aqui. 180 dividido por 3 dá 60. 60 graus. E aí ficou 2 que multiplica 60 graus. 2 que multiplica 60 graus é igual a 120 graus. Então, observe o que nós determinamos, o que nós encontramos. Encontramos o seguinte: 2π sobre 3 radianos é equivalente a 120 graus. Essa figura que eu já deixei aqui esperando é justamente para a gente fazer a nossa análise com relação a este ângulo, 120 graus. Observe que 120 graus está no segundo quadrante, né? Nesta posição aqui eu tenho 90, né? Então eu passei 30 graus até chegar no 120. E aí a gente quer calcular o seno de 120 graus. Como fazemos isso? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma operação chamada redução para o primeiro quadrante. A gente vai observar quem é que está no primeiro quadrante, o ângulo daqui do primeiro quadrante que se relaciona com 120. Isso é bem fácil se a gente olhar uma certa assimetria que nós temos aqui. Ó, este ponto aqui, ele vai estar determinando um ângulo de, temos 120, aqui nós temos 90, e esse ângulo 120, ele é simétrico a este ângulo aqui que eu quero determinar. O que quer dizer essa simetria? A distância para 90 é a mesma. Então, qual a distância de 90 para 120? É 30. Nós temos 30 graus aqui de diferença. Então, de 90 para cá, para esse que eu quero determinar, também será 30. Né? Então, 90 menos 30, porque eu estou voltando, esse ângulo aqui, então, ele vale 60 graus. Então, o que eu quero saber é o seguinte: é possível que a gente possa determinar o seguinte. Observe a construção que eu vou fazer e você vai perceber o seguinte, que o que a gente está querendo, que é o seno de 120, o seno de 120, ó, a gente tem esse ponto aqui que vai me determinar o seno. Essa altura aqui é o seno.
E observe que tanto para 120 quanto para 60, essa altura é a mesma. Então a gente pode concluir dessa observação o seguinte: eu posso escrever dessa observação, vou deixar em vermelho mesmo, que o seno de 120, o seno de 120 graus é exatamente igual ao seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, ele é raiz de 3 dividido por 2. E assim a gente responde essa primeira parte que foi pedida, o seno de 2π sobre 3. Descobrimos inicialmente que 2π sobre 3 é 120, e aí observamos aqui que 120 ele é um ângulo simétrico a 60 graus. Portanto, dessa simetria a gente observa que os senos são os mesmos. E essa simetria também vai nos permitir nós fazermos o seguinte: eu posso projetar para baixo, eu quero determinar o cosseno, então eu vou projetar aqui para baixo o cosseno de cada um deles, para que a gente possa perceber o seguinte: o cosseno de 120 tem o mesmo tamanho do cosseno de 60. A diferença está no sinal. O cosseno de 60 é positivo e o cosseno de 120 é negativo. Então, se eu souber quem é o cosseno de 60, eu sei quanto é o cosseno de 120. Então, eu posso escrever o seguinte: o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então isso é menos. O cosseno de 60 é meio. E assim a gente determina o que foi pedido, tanto o seno quanto o cosseno de 2π sobre 3.